Então, galera, o assunto agora é termodinâmica, aquela parte da física que estuda as relações entre calor e trabalho em um gás ideal. Então, um gás ideal pode receber ou doar calor, pode realizar ou receber trabalho e pode sofrer ou não variação de energia interna. Nós vamos calcular isso tudo agora. Número 1. Em um experimento controlado em laboratório, uma certa quantidade de gás ideal realizou o ciclo ABCDA, representado na figura abaixo. Nessas condições, analise as afirmativas a seguir como verdadeiras V ou falsas F. Aqui é o seguinte, pessoal, é uma questão com várias afirmativas. Nós vamos olhar uma a uma, de acordo com os dados do gráfico e do enunciado do exercício. Olha só, número 1, no percurso AB, o trabalho realizado pelo gás é igual a 6 vezes 10 elevado ao quadrado joules. O percurso AB é uma transformação isobárica. Então, uma transformação isobárica com aumento de volume. O volume inicial era 1 e o volume final é 2. Esse aumento de volume mostra para nós que o gás expandiu. Ele, por exemplo, empurrou um êmbolo num determinado recipiente e aí ele realizou o trabalho. Para calcular isso, tem essa expressão aqui, ó, P vezes ΔV. Pressão vezes variação de volume. Essa expressão serve apenas para transformações isobáricas, que é o caso da transformação AB. Resta agora a gente olhar as unidades, né? Newton por metro quadrado, ok. Metro cúbico, ok. Unidades coerentes, ambas do SI. Então, pressão entre A e B, 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Variação de volume, volume final, 2 metros cúbicos, menos o volume inicial, 1 metro cúbico. Resolvendo isso, nós achamos 6 vezes 10 ao quadrado joules, correto? Afirmativa verdadeira. No percurso BC, o trabalho realizado é nulo. Vamos ver. BC é uma transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Trabalho tem a ver com deslocamento. Ou o gás empurra o êmbolo, ou um êmbolo empurra o gás. No caso, entre B e C, não houve nada disso. O volume permaneceu constante. Então, entre B e C, não há trabalho, nem realizado pelo gás e nem recebido pelo gás. Então, a afirmativa 02 é verdadeira. No percurso CD, ocorre diminuição de energia interna. CD, olha que interessante, é uma transformação isobárica. Essa transformação isobárica acontece da seguinte maneira. Para você diminuir o volume de um gás sob pressão constante, é necessário diminuir a temperatura desse gás. Olha só, pessoal, existe a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, o produto pressão vezes volume, ele está relacionado com a temperatura. Se esse produto pressão vezes volume diminui, a temperatura também diminui. Então, olhando aqui, olha só, inicialmente, observem que interessante, 3 vezes 2, 6, produto pressão volume, 6. Está relacionado com uma determinada temperatura. 3 vezes 1, 3. Está relacionado com uma temperatura menor do que a inicial. Portanto, se você entender a transformação isobárica, ou seja, o volume diminuindo sob pressão constante, causado por uma diminuição de temperatura, a energia associada à temperatura, que é chamada de energia interna do gás, também diminui. Então, entre C e D, pressão constante, volume diminui, temperatura diminui. Afirmativa verdadeira. Número 8. Ao completar cada ciclo, o trabalho líquido é nulo. Olha só, pessoal, vamos pensar comigo aqui. Em um ciclo ABCDA, o trabalho realizado pelo gás é igual a essa área interna do diagrama. E essa área interna não é nula. Isso é uma transformação cíclica. Então, desse modo, ABCDA não terá trabalho nulo. Terá até, inclusive, trabalho positivo, né? Porque o ciclo está acontecendo aqui no sentido horário. Então, o número 8, que diz, ao completar cada ciclo, trabalho líquido é nulo, é falso. 16. Utilizando-se esse ciclo em uma máquina,
de modo que o gás realize 4 ciclos por segundo, a potência dessa máquina será igual a 12 vezes 10 elevado ao quadrado watts. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. É importante, então, nós conhecermos o trabalho em um ciclo, para depois calcularmos o trabalho total, que é realizado em 4 ciclos, no tempo de 1 segundo, e assim calcular a potência. O trabalho em um ciclo é a área interna a esse diagrama ABCDA. Sentido horário, trabalho positivo, isso é um retângulo, base vezes altura. Base, 2 menos 1, altura, 6 menos 3, mas tudo isso multiplicado por 10 ao quadrado, né? Tem aqui o quadradinho para pegar aquele cara mais desatento. Resolvendo isso, nós encontramos 3 vezes 10 ao quadrado joules. Porém, o exercício fala, o gás realiza 4 ciclos, então a potência será igual ao trabalho total dividido pelo intervalo de tempo. 4 vezes 3 vezes 10 ao quadrado dividido por 1 segundo. 12 vezes 10 elevado ao quadrado watts. Essa questão exigiu, como resposta, a soma das afirmativas corretas. Somando todas, dá 23, gabarito, letra D. Número 2, do PISME. Deseja-se fazer um gás ideal passar do estado A para o estado C, segundo uma das transformações indicadas no diagrama mostrado na figura ao lado, que aqui no caso está abaixo, tá? Dentre essas transformações, aquela que o gás executa trabalho máximo é... Galera, olha só, diagrama pressão e volume. Não sendo um ciclo fechado, o trabalho está relacionado com a área sob a curva, abaixo do gráfico. Se fosse um ciclo fechado, seria a área interna. Se fosse um ciclo como do exercício anterior. Como aqui não é um ciclo fechado, o trabalho realizado pelo gás vai depender da transformação em estudo. E ele é representado pela área abaixo da curva. Aí é o seguinte, eu recomendo você desenhar a curva e marcar a área, né? Olha só, esse é o dado do exercício. E as opções falam assim, curva AEC, curva ABC. Olha só, ABC já está mais alta do que AEC. Então, a figura determinada por ABC nos traz uma área maior do que a figura determinada por AEC. E as outras são menores, com certeza, tá? Você pode ter curiosidade de desenhar uma por uma, fazer a conta e tal. Conta não, né? Marcar as áreas e você vai ver que a área máxima acontece na figura determinada pela transformação ABC. Essa área total aqui, que eu marquei em cinza. Gabarito letra B. Número 3, do PISME. Um gás ideal é submetido a um processo em que o volume e a pressão variam simultaneamente de P1V1 até P2V2, como mostra o gráfico pressão-volume da figura ao lado. A respeito desse processo, podemos afirmar que esse processo, olha que interessante, entre 1 e 2, você tem um processo onde a pressão e o volume aumentam. Pressão e volume inicial, pressão e volume final. Pressão e volume aumentam. Quando isso acontece, a temperatura final também vai aumentar, tá? Então, lembre-se da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Pressão e volume estão relacionados com temperatura. O produto PV aumentando, a temperatura também aumenta. De outro modo, se você quiser interpretar esse gráfico de uma outra maneira, você também pode calcular o trabalho. Calcular não, né? Aqui no caso é marcar o trabalho realizado pelo gás. O trabalho realizado pelo gás entre 1 e 2 é a área dessa figura. Sendo uma expansão, esse trabalho é positivo, o volume aumenta, o gás empurra o êmbolo. Então, nesse exercício 3, o que você tem? Você tem a temperatura aumentando, por isso a energia interna está aumentando. O gás realiza trabalho, ele empurra o êmbolo e também recebe calor. Nas condições do problema,
o aumento de temperatura só poderia ser relacionado com calor sendo recebido pelo gás. Resposta do exercício, gabarito letra A. Ó. A pressão e o volume do gás aumentam. Consequentemente, pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, como eu expliquei antes, a temperatura também aumenta, né? Desse modo, a energia interna do gás, que é 3 meios de nRT, também aumenta. Para que isso ocorra, só tem uma condição. O gás tem que receber calor. Nesse caso do exercício, tá? Ele recebe calor, aumenta a pressão, aumenta o volume, aumenta a temperatura. E a resposta é a letra A. Número 4. Um gás perfeito sofre a transformação ABCA indicada no gráfico PV abaixo. Está aqui. O trabalho realizado pelo sistema no processo isobárico é... Olha o que é uma pegadinha de concurso. Cuidado, cuidado com vestibular, cuidado com PISM, cuidado com concurso. Tem um desenho bonitão de um ciclo, ABCA. Só que o exercício não pediu o trabalho em um ciclo. Ele pediu o trabalho no processo isobárico. O processo isobárico neste ciclo é o processo BC. Então, esse processo isobárico, BC, é uma diminuição de volume em pressão constante. Ou seja, o êmbolo realiza trabalho sobre o gás. Se for um recipiente com êmbolo móvel, significa que o êmbolo está empurrando o gás. E daí esse trabalho é negativo. Trabalho relacionado à diminuição de volume é trabalho negativo. Você tem que lembrar daquela equação que eu expliquei anteriormente. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Olha só, trabalho de BC, pressão vezes variação de volume entre BC. Volume final, 1. Volume inicial, 3. Trabalho é menos 6 joules. Agora, atenção, vamos olhar as unidades, né? Pascal equivalente a Newton por metro quadrado. Ok. Metro cúbico também do SI. Então, o nosso gráfico aqui já estava com as unidades no sistema internacional. A nossa resposta já é joule, já está tudo bem. Agora, pessoal, cuidado, tá? A figura induz ao erro. E com certeza, se você calcular a área interna dessa figura, tem uma alternativa com esse valor. Só que ela não é o que o enunciado pediu. O enunciado pediu, calcule o trabalho apenas no trecho onde a transformação é isobárica, que aqui no caso é o trecho BC. Número 5. PISM. Recipientes fechados que contêm gases podem ser expostos a grandes variações de temperatura. Eles sempre devem ter uma válvula de segurança que se abre, de modo a evitar que a pressão interna se aproxime da pressão máxima a que eles resistem. Considere uma panela de pressão tampada contendo 1 mol de um gás monoatômico. Inicialmente a pressão atmosférica e a temperatura de 27 graus Celsius. Esse gás é aquecido até alcançar a temperatura de 177 graus Celsius. Se for necessário, considere 1 atm igual a 10 a quinta Newton por metro quadrado, R igual a 8,3 joules por mol vezes Kelvin, 0 Kelvin igual a menos 273 graus Celsius e que a energia interna de um gás monoatômico é dada por 3 meios de nRT. Puxa, a universidade deu a fórmula, gente. Isso é muito bom, viu? Isso ajuda demais. Então, olha só, resolvendo a letra A, determine a variação de pressão do gás contido na panela devido ao aquecimento e a quantidade de calor fornecida ao gás durante esse aquecimento. Olha só, o gás está preso dentro da panela. Então, inicialmente, ele é aquecido, mas ele não pode sofrer expansão. Ele não pode sofrer variação de volume. A panela é fechada, ela não tem êmbolo. Então, o que acontece? Inicialmente, temos uma transformação isovolumétrica. Essa transformação é regida por essa lei aqui, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é a lei geral dos gases sem o volume. O volume inicial é igual ao volume final, ele desaparece da equação. Olha só, uma atmosfera é igual a 27 mais 273, que é a temperatura inicial na escala Kelvin, igual a P2, temperatura final, que é uma das coisas que eu desejo calcular na letra A, 177 mais 273. Resolvendo isso, eu acho a pressão final igual a 1,5 atmosfera. Entenda bem, eu posso calcular a pressão final, mas essa aqui não é a resposta do exercício. A resposta é
a variação de pressão. ΔP, o exercício pediu isso. Então é pressão final menos pressão inicial. 1,5 atm menos 1 atm, 0,5 atmosferas. Você poderia perguntar assim, por que você não colocou 10 à quinta aqui? Pode também, não tem problema nenhum. A resposta pode ser 0,5 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Problema nenhum. Só que aqui, olha só, 1 atm é mais fácil de fazer a conta, né? E a questão não exigiu Sistema Internacional de Unidades. Para a pressão, a questão não exigiu o Sistema Internacional de Unidades na resposta. Porém, olha só, continuando a letra A, ele pede ainda: calcule a quantidade de calor fornecida ao gás durante esse aquecimento. Aí agora a resposta vai ser no SI, vai ser em Joule. Calor é energia. Energia no SI é medida em Joule. Existe uma lei chamada primeira lei da termodinâmica. Ela relaciona calor, trabalho e variação de energia interna num gás ideal. E ela é equacionada da seguinte maneira, olha só. ΔU igual a Q menos tal. Variação de energia interna é igual a calor menos trabalho. Agora, entenda bem, quando o gás está contido num recipiente, está fechado, seu volume não varia. Portanto, ele não empurra uma parte móvel do recipiente. Esse recipiente nem tem parte móvel. É uma panela de pressão fechada. Então, olha só, na transformação isovolumétrica, galera, trabalho igual a zero. E aí nós temos o seguinte, ΔU igual a Q menos zero. Q igual a ΔU. Estou colocando na ordem correta aí que o exercício pediu, ele pediu, né, a quantidade de calor. E ΔU é 3 meios de NR ΔT. ΔU é 3 meios de 1, que é o número de mols, R no SI é 8,3, variação de temperatura, eu vou pegar daqui, ó, 450, temperatura final, T2, menos 300, temperatura inicial, T1, tá? E acho 1867,5 joules. Letra B. Suponha que a válvula de segurança esteja obstruída. Assim que o gás atinge a temperatura de 177 graus Celsius, a pressão interna supera a pressão máxima suportada e a panela explode. Sendo assim, o gás experimenta uma súbita variação de temperatura. Considere como processo adiabático, de 177 graus Celsius para 77 graus Celsius. Calcule o trabalho total realizado pelo gás sobre as partes da panela. Galera, num processo adiabático, o gás sofre variação de volume rápida, sem troca de calor com o ambiente. Então, ela pode ser feita por compressão ou expansão rápida. Na transformação adiabática, então, temos troca de calor ou calor igual a zero. Agora, olha que interessante, vou colocar aqui para vocês um lembrete. A variação de temperatura na escala Kelvin, que é a escala exigida para o estudo dos gases ideais, ela é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Atenção, isso aqui está no exercício por efeito didático, não era obrigatório resolver no PISME. Eu estou colocando isso diretamente para quem está assistindo a resolução do exercício. Na verdade, no PISME bastava você colocar a variação de temperatura. Mas a demonstração está aqui, ó. Na escala Kelvin, temperatura final menos temperatura inicial. 77 mais 273 menos 177 mais 273. Você vai fazer 350 menos 450 e vai encontrar que a variação de temperatura foi menos 100 kelvins, que é a mesma de menos 100 graus Celsius. 77 menos 177. Agora você pergunta, por que isso? Porque o trabalho realizado pelo gás tem a ver com a variação de energia interna do gás numa expansão adiabática. Da seguinte maneira, olha só, primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos tal. ΔU igual a 0 menos tal. Mudando o sinal negativo aqui de membro e tal, a gente encontra o seguinte, trabalho igual a menos a variação de energia interna. Então o trabalho é menos 3 meios que multiplica NR ΔT. Então olha só, calor igual a zero, trabalho menos ΔU. Esse ΔT, eu demonstrei aqui, vale menos 100 kelvins e do enunciado você percebe que vale também menos 100 graus Celsius. A variação é igual, tá? Menos 3 meios de 1 vezes 8,3 vezes menos 100. Isso aqui resolvendo dá
1.245 joules. Agora vamos pensar em termos mais conceituais. O gás expandiu. O trabalho relacionado a uma expansão é um trabalho positivo, porque o gás empurrou as peças, expandiu as partes, né? Ele produziu um movimento na própria panela que o continha quando ele destruiu a panela. É isso, pessoal, trabalho positivo. Se você não trabalhasse direito aqui com o sinal, você ia errar, ia encontrar um trabalho negativo, que não é verdadeiro. Um trabalho negativo seria como se o gás fosse comprimido. E aí você teria um absurdo, né, físico. Numa explosão, o gás sendo comprimido e diminuindo de volume, não dá para entender, né? É isso, galera. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.